Olá, tudo bem? Tranquilo aí? Tem um amigo lá no Face, o Edson Kleber Oliveira, ele postou umas perguntas lá, onde ele compartilhou da Sim Soluções e Serviços, uma lista de perguntas aqui sobre perícias. Então, vou aproveitar aqui e vamos responder ao amigo. O título é Desafio de Perícia de Insalubridade e Periculosidade. Ó, quantidade de perguntas que ele fez aqui, ó. Quase que 3 dias de curso para responder isso aqui. Mas vamos lá. Ele começa perguntando: quando uma obra se encontra encerrada e o perito chega no local e não tem como fazer as medições, como por exemplo o ruído de um equipamento ou ferramentas que o reclamante estava exposto, avaliação de agentes químicos, vibração e outros, como deve proceder? Olha só, o perito, ele, antes de tudo, da ética, ele deve ser imparcial. O perito chegando ao local de trabalho apontado pelo empregado lá na petição inicial e não encontrando nada no local, a obra terminou, o setor fechou, o perito deve simplesmente fechar a sua maleta, pegar os seus documentos, pegar os seus equipamentos e ir embora. Simplesmente comunicar ao juiz: perito fulano de tal, vem à presença de Vossa Excelência comunicar que o local indicado para a perícia não existe, foi desativado, mudou, enfim. E aí, o juiz, diante dessa apresentação do perito, dessa justificativa do porquê não realizou a perícia, o juiz vai intimar os advogados. O advogado da empresa vai ficar quieto, obviamente, e o advogado do empregado, se entender do assunto, deve indicar uma perícia por similaridade. E aí, o empregado, o advogado do empregado, vai indicar o local similar, que tem as mesmas condições em que ele trabalhava. O perito, então, vai até esse outro local e realiza tudo o que tem que realizar. Tá certo? Aí ele continua dizendo assim: sendo assim, a empresa apresenta a documentação nos autos do processo referente aos agentes em que o reclamante estava exposto. Posso analisar por esses documentos qual seria o texto que poderia colocar dizendo ao juiz que avaliaria documentalmente. O perito não pode se utilizar de documentos como PPRA, LTCAT ou qualquer outro que a empresa tenha anexado aos autos dentro da sua contestação, dentro da sua defesa. O perito não pode usar porque, normalmente, o advogado do empregado, quando fez a réplica da contestação, ele impugnou todos esses documentos. Impugnou porque foram documentos produzidos pela empresa, produzidos unilateralmente. E aí, então, a parte autora pode impugnar esses documentos, ou seja, todos os laudos PPRA, LTCAT, que a empresa juntou na sua defesa, o advogado do empregado impugnou e, portanto, o perito não pode usar desses documentos. O perito ele é designado para ele fazer as medições, as quantificações, as dosimetrias, não para copiar laudo dos outros, ok? Então, não pode. Ele continua: a empresa, no dia da perícia, me apresenta documentos como FISPIC, desenhos, projetos e processos de produção a esses documentos que não estão nos autos do processo. O perito pode analisar, e como o perito colocaria no laudo estas análises para elucidação da perícia? O amigo Edson, o parágrafo 3º do artigo 473 do Código de Processo Civil diz que peritos e assistentes técnicos
poderão utilizar-se de todos os meios necessários para a produção da prova técnica. Documentos, fotografias, plantas e tudo aquilo que ele tiver necessidade para a produção da prova técnica. Então, mesmo sendo documentos que não constem nos autos, mas que estão diretamente ligados à prova técnica, o perito pode anexar esses documentos. Continua o Edson. Assim, o que eu senti agora é que o Edson está fazendo perguntas como se ele fosse o perito, ok? Já recomendei ele lá no Face que participe de um de nossos cursos, que todos esses assuntos são debatidos lá. A convocação da perícia para as partes foi feita, uma delas não foi. Faço a perícia normalmente? Bom, vamos considerar que a perícia é na empresa, então quem poderia faltar nessa perícia, nas diligências, seria o empregado, não é? A participação do empregado nas diligências periciais é um direito, não uma obrigação. Portanto, se no horário determinado, naquela data, o empregado não se encontrar no local das diligências, o perito deve proceder normalmente e prosseguir com as diligências periciais, tá certo? Ora, o perito tem que ficar atento para verificar se a empresa não está proibindo a entrada do reclamante. Algumas empresas têm, dentro das suas normas, de não permitir o acesso de ex-empregado. Alguns juízes, quando nomeiam o perito, deixam um recadinho para a empresa reclamada. Facilitem, permitem a entrada do advogado e do reclamante nas diligências periciais. Lembrando que, se a empresa proibir a entrada do reclamante e o perito, sabendo disso, prosseguir com as diligências periciais, a sua perícia pode ser facilmente impugnada pelo advogado do reclamante. Ok? Continua. Quando não existe ficha de EPI, se o reclamante fala que recebeu todos os EPIs, o perito pode colocar no laudo essa alegação do reclamante? Ô Edson, seguinte, vamos deixar claro aqui uma coisa. O perito, ele é indicado pelo juiz, ele é nomeado pelo juiz para a produção de uma prova técnica, quando se trata de um assunto que o juiz não entende. Então, o Código de Processo Civil diz assim: quando o juiz se defrontar com um assunto que foge aos seus conhecimentos, deverá nomear um perito. Alguns juízes, quando nomeiam o perito, deixam um recadinho. Senhor juiz, abstenha-se, evite, não responda a quesitos e não anexe documentos que não sejam provas técnicas. E ainda o juiz dá exemplos, tais como jornada de trabalho. Não tem nada que o perito ficar perguntando sobre jornada de trabalho do empregado. Tais como jornada de trabalho, entrega de EPI, uso de EPI, fiscalização. Por quê? Porque entrega do EPI é uma prova documental. A empresa juntou na contestação, na sua defesa, a ficha de entrega do EPI. Está tudo relacionado lá. Em relação ao uso e a efetiva entrega, não é prova técnica. Não cabe ao perito fazer a produção dessa prova. Por quê? Entrega de documento, entrega a ficha de EPI, é prova documental. Se a empresa entregou ou não entregou, é prova testemunhal. Se o empregado usava ou deixava de usar, é prova testemunhal. E vamos lembrar, não cabe ao perito fazer a produção de prova testemunhal. Somente o juiz é quem tem o poder de ouvir as testemunhas. Por quê? Uma testemunha diz uma coisa, outra testemunha diz outra. Uma coisa, outra diz outra. Então, é o juiz, com o seu poder de convicção, com o poder de magistrado,
é que pode analisar essas testemunhas e dizer quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo. Então, jamais o perito deve tomar prova testemunhal nas diligências periciais em relação à entrega, ao uso, à fiscalização de EPI, tá certo? Não é prova técnica. Quando o reclamante alega que estava exposto a hidrocarboneto, mas não tem comprovação, como o perito poderia colocar no laudo? Ora, o reclamante, através do seu advogado, ele expõe todas as situações em que ele supostamente, ele está alegando que trabalhava naquelas condições. E a atividade do perito é exatamente essa, de ir até a empresa e verificar se é verdade. Quando for analisar um agente químico, analise a FISCP, a substância não contemplada no anexo 11 ou 13. Porém, na composição da substância, contém elementos que contemplam, ou ele quis dizer que estejam relacionados nos anexos. O perito faz a avaliação dessas substâncias, ou se não contempla nos anexos, coloca que não há enquadramento legal. Deixa eu ver se eu consigo esclarecer isso aqui. Nós podemos falar daqueles anexos relacionados no anexo, daqueles agentes relacionados no anexo 11, como eles existindo, sendo manipulados na empresa, especificamente, diretamente, o produto, por exemplo, formaldeído, está claro o seu uso, acetona, amônia, enfim. Agora, se dentro de uma composição, e o perito analisou na FISCP a existência desse agente na composição, ele deve tomar a amostragem do ar no ambiente de trabalho, dentro das metodologias, né? Tomar a amostra desse ar, mandar para o laboratório, pedindo para que o laboratório faça uma análise daquele agente X, Y e Z. O laboratório, na resposta, no laudo, vai informar a sua concentração. Pega-se a concentração respondida pelo laboratório, compara com o limite de tolerância no anexo 11 e se estabelece se está abaixo ou acima do limite de tolerância. Ok? Continua. Um assistente da reclamada na avaliação de agente mexendo no aparelho, caso intervir, o que o perito deve falar com ele? Muito bem. Eu sempre ensino nos cursos que o perito, antes de iniciar a perícia, naquela reunião administrativa, vamos chamar assim, antes do início das diligências, o perito deve deixar bem claro para as partes que estão ali participando das diligências, os advogados, os assistentes técnicos, de quais são os procedimentos que ele vai adotar. Explicar de como cada um pode intervir, cada um de uma vez, cada um de uma forma tranquila, de uma forma urbana, todo mundo se respeitando, né? O parágrafo 3º do artigo 473 do CPC diz que peritos e assistentes técnicos podem utilizar-se de todos os meios necessários para a produção da prova técnica. Então, eu sempre digo o seguinte: tudo que o perito pode fazer, o assistente também pode. Claro que dentro das diligências, o perito deve organizar, ele é ali, naquele momento, o juiz, ele representa o juiz. Então, a organização das diligências, de como serão os procedimentos, é o perito que deve fixar tudo isso naquela reuniãozinha antes de iniciar as diligências. Se o assistente técnico está se tornando inconveniente, está atrapalhando, o perito deve tomar as suas providências. Se for o caso, até interromper a perícia, pedir para que o assistente não faça mais aquilo, que se comporte, ou pedir que se retire, ou então o perito ele encerra as diligências e comunica ao juiz que foi impossibilitado de continuar a sua perícia pelas intervenções inoportunas, né, do assistente técnico. Então, quem tem que colocar ordem na coisa é o perito, tá certo?
Continua. Quando na medição de calor, o dia está nublado, o perito deve fazer a medição, anotar os valores e fazer o enquadramento. O perito deve comentar no laudo que o dia estava nublado. Aqui tem um problema sério. Eu tenho uma bronca com o cálculo do IBUTG para medição de calor de exposição à luz solar. O problema é que o TST tem uma orientação jurisprudencial, esse número que está aparecendo aqui, em que o TST diz assim: inexiste o direito à insalubridade por exposição ao calor. Faz-se ali uma certa confusão, não é? Porque lá no anexo 7 das radiações não ionizantes, trata da exposição aos raios ultravioletas. Não se fala em calor propriamente dito, mas, por outro lado, o anexo 3 da NR15 trata do calor artificial. E a NHO 06, toda a sua metodologia é para medição de calor em local fechado com exposição a calor artificial. O amigo continua aqui. Quando na petição inicial o pedido de insalubridade consta apenas um agente, mas no dia da perícia, o perito em entrevista com as partes em inspeção no local de trabalho, verifica que o reclamante estava exposto a outros agentes. O perito deve avaliar e colocar no laudo para mostrar para o juiz. Olha, tem que tomar cuidado em relação a isso, até porque é comum. Tem uma súmula do TST, o número eu vou pôr aqui, que diz assim: observado no local de trabalho condição diferente daquela pedida na inicial, não prejudica o pedido principal. Isso quer dizer que o perito, ele pode, na diligência pericial, verificando outro risco ambiental, ele periciar aquele risco observado. Mas tem que se tomar cuidado. Digo assim, cuidado para não procurar pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, né? Sabe por quê? Olha só, vamos pensar em um agente químico, né? Que você observou lá no local de trabalho, diferente daquele que foi relacionado. Aí pegamos esse agente químico e vamos lá, ele está relacionado no anexo 11. Por exemplo, formaldeído. Então, observe que formaldeído e alguns outros agentes químicos têm valores teto, valor que não pode ser ultrapassado em momento algum. Alguns agentes podem admitir o contato pela pele, a insalubridade pelo contato via cutânea, e outras particularidades daquele agente novo que você observou. E aí tem um problema que é o contraditório, né, dentro do princípio legal. Você se lembra que todos os quesitos foram elaborados pelos assistentes técnicos em relação, se referindo àquilo que estava na inicial. Agora, você, o perito, chega no local e se defronta com outro risco, as partes têm o direito de elaborarem quesitos referentes àquele risco. Se você, o perito, simplesmente fizer uma análise daquela situação que você observou depois, colocar no seu laudo e não abrir às partes o direito da defesa, o direito da manifestação, o seu laudo será impugnado por uma falha jurídica. Porque tudo que o perito vai fazer tem que estar de acordo com os princípios do amplo direito de defesa, do direito ao contraditório. As partes têm o direito de se manifestar, elaborando os quesitos, por exemplo. Então tem que se tomar cuidado, tá? Embora o TST autorize que você verifique essas outras condições.
Agora, o que é que eu aconselho? Simplesmente, antes de entregar o seu laudo, comunique ao juiz de que você observou outra situação de risco, ou que a parte reclamante apontou uma outra situação de risco que não constava na inicial. Dessa forma, você comunica o juiz e você passa a bola para o juiz e para os advogados. Diante dessa tua manifestação de que observou outro risco, o juiz vai perguntar aos advogados, vai pedir para que os advogados se manifestem. E depois você, o perito, você vai ser intimado para realizar a diligência desse outro risco ou não. Tá? O juiz pode abrir um novo prazo para que as partes elaborem os quesitos. Significa que a tua perícia vai ter que ser interrompida, vai ter que se fazer tudo de novo. Né? Até, por exemplo, se você se defronta com um outro agente químico e você está analisando um determinado agente químico, aquele relacionado na petição inicial, que você já pediu para o laboratório as instruções de vazão de bomba, coletor, tempo de coleta, ok? Agora, aparece um novo agente, vai ter que começar tudo de novo, tá certo? Então, cuidado em relação a isso. Muito bem. Continua aqui. Na conclusão do laudo, quando não se existe mais o local e assim não podendo avaliar os agentes, tendo somente documentos para analisar e sabendo que o reclamante fala que estava exposto a tal agente, e já a reclamada falava que não estava exposto, como o perito deve dizer a sua colocação no laudo? Deixa eu rever a pergunta aqui, que é meio extensa. Na conclusão do laudo, quando não se existe mais o local. Bom, se não existe mais o local de trabalho, como eu disse lá no início dessa nossa conversa, o perito deve simplesmente comunicar ao juiz que o local do trabalho do empregado não existe, foi extinto, mudou, foi vendido, não tem mais nada no lugar. Então, o perito informa o juiz intima os advogados. Se o advogado do empregado vai indicar algum local para ser realizado por similaridade, é um direito que ele tem. Agora, o perito, não. O perito, dentro da sua imparcialidade, ele deve simplesmente comunicar ao juiz que o local não existe e as partes é que vão dizer o que querem depois, tá certo? Continua aqui. Após entregue o laudo, a representação da reclamada ou do reclamante alegam que não foi dito tal assunto, como o perito deve proceder nos esclarecimentos e como pode ser esse texto. A pergunta não ficou clara, né? Vamos lembrar o seguinte, existe o direito aos quesitos de esclarecimento. São quesitos, são perguntas que as partes podem direcionar para o perito depois de entregue o laudo, mas especificamente para que o perito esclareça os casos de omissão, de contradição ou de obscurantismo. Né? Então, em um determinado ponto, houve uma omissão do perito. Então, as partes, ou a parte que se sentiu prejudicada, pergunta para o perito por que aquela omissão. E o perito vai responder. Uma das partes percebe uma contradição, disse uma coisa no início e disse outra no final. Então, a parte pergunta do porquê dessa contradição. O perito tem que explicar. Obscurantismo. Alguns peritos escrevem, fazem um tratado e não dizem nada. Então, fica confuso, fica obscuro. Lembrando que o novo Código de Processo Civil é bem claro, dizendo que a resposta dos quesitos e a conclusão do laudo deve ser simples e objetiva em linguagem de fácil entendimento. Né? Então, ele pergunta aqui, como pode ser o texto? O juiz vai te apresentar os quesitos de esclarecimento, se for o caso, e você vai ter que responder. Não tem um texto padrão de como você vai responder, não é?
Na impugnação do laudo, o Código de Processo Civil diz que o perito deve responder aquilo que a parte está contradizendo. Ou também, quando as partes, lá ao final, depois que o perito entrega o seu laudo, as duas partes entregam os seus respectivos pareceres técnicos. E o Código de Processo Civil diz que o perito deve analisar os pareceres técnicos, comparar com o seu laudo e responder alguma contradição que existe entre esses documentos. Agora, durante a perícia, o assistente técnico de alguma das partes começa a intervir nas avaliações e querer conduzir a perícia. O perito pode fazer uma observação no laudo ou fazer uma representação quanto ao assistente técnico. Eu disse, no começo dessa nossa conversa, e dentro do meu curso de perícia, nós temos um capítulo que se trata das diligências periciais. E eu ensino que, antes de o perito iniciar as suas diligências técnicas, antes de ir a campo fazer as dosimetria, as coletas de agente ou as análises qualitativas, o perito deve fazer uma reunião administrativa com todos os participantes antes dessas diligências técnicas. Nessa reunião administrativa, que dura ali 10, 15, 20 minutos, o perito esclarece às partes de como ele vai conduzir a sua perícia. Ele pede para cada um dos participantes respeitar a conduta do perito, a conduta da perícia, que as partes se respeitem, que fica bem claro e evidente que quem conduz a perícia é o perito. Todos podem se manifestar, mas de uma forma organizada, de uma forma civilizada e educada. O perito deve alertar as partes de que se alguém tumultuar a condução da perícia, o perito vai pedir para que esse alguém se retire, que pare de perturbar, que se retire, ou se uma das partes, seja advogado ou assistente técnico, continuar a insistir a perturbar, o perito pode simplesmente encerrar as atividades periciais e comunicar ao juiz. Comunico a Vossa Excelência que não foi possível continuar as diligências periciais, considerando que o assistente fulano de tal, da parte tal, conturbou a condição das diligências, ou que o advogado da parte tal não permitiu a continuidade. Então, o perito, ele tem que ser o soberano na perícia. E essa soberania de mostrar quem é que manda, você tem que já impor lá no início, antes das diligências periciais, tá certo? O perito, ele deve ser o gerente, ele deve ser o dono, o diretor da perícia. O perito, ele é o juiz no local da perícia. A presença do juiz, o perito representa o juiz. O perito é um auxiliar da justiça, tem fé pública, tem autoridade ali naquele momento. O perito, ele deve ser soberano e não boçal dentro das diligências periciais. Lembrando o seguinte, o parágrafo 3º do artigo 473 diz que peritos e assistentes técnicos podem utilizar de todos os meios necessários para a produção da prova técnica. Mas quem manda na perícia, quem dirige a perícia, quem é a autoridade, é o perito. Ok? Muito bem, chegamos ao fim. Convido a todos para participarem de um curso presencial numa dessas cidades que vocês terão a oportunidade de verificar e logo na continuidade desse vídeo. Visitem o meu blog www.tstblog.com.br. E você quer aprender mais sobre perícia, não pode comparecer a um dos cursos presenciais? Temos o curso online de Perícia Judicial do Trabalho e, para você estudar, os livros Produção da Prova Técnica Pericial e Manual da Perícia Judicial. Ok? Muito bem? Tchau. Para todos, um abraço. Até a próxima.